salve minha galerinha mais ou menos nerd, sejam todos bem-vindos ao nosso canal e hoje é dia de revisão para a galera do primeiro ano lá da Escola Profissional Marta Gifone. A gente vai fazer aqui uma conversa inicial sobre as coordenadas geográficas, que foi o conteúdo que a gente estudou lá no início do ano, né? E que a gente vai usar algumas bases aí para a nossa prova bimestral. E aí só lembrar que a gente conversou sobre latitude, sobre longitude, que os locais mais distantes da linha do Equador em relação à latitude, elas vão representar uma maior latitude e temperaturas menores, e quanto mais próximo a menor latitude, com temperaturas mais elevadas. A gente conversou também que existem 5 paralelos principais quando se fala de latitude, que são os paralelos que determinam onde começa e onde termina uma zona climática. Aí eu estou colocando a zona tropical, que é essa parte que vai do Trópico de Capricórnio até o Trópico de Câncer, a zona temperada, que vai do Trópico de Capricórnio até o Círculo Polar, no caso Antártico, e nós temos aí as zonas polares que ficam abaixo desse círculo. Lembrar que quando se fala de latitude, essas linhas horizontais elas são chamadas de paralelos e que elas têm uma variação em grau que sai de zero, linha do Equador, até o 90 graus. E os hemisférios podem estar divididos em norte e sul, sendo o norte os locais acima e o sul os locais abaixo. Depois a gente conversou sobre as linhas verticais, que recebem o nome de meridiano, e que fazem referência à longitude. No caso da longitude, a gente viu que elas vão influenciar na questão dos horários, que esses meridianos eles variam de 0 até 180 graus, e ela divide o nosso planeta em hemisfério oeste e leste. Essa diferença de horários ela condiz muito com o movimento de rotação, que é o movimento que a Terra executa em torno do Sol. E esse movimento, como ele sai de oeste para leste, ele acaba influenciando nessa divisão, sendo os locais a oeste do meridiano de Greenwich com horas adiantadas e os locais a oeste com horas atrasadas. Aqui é o outro conteúdo que a gente também vai focar bastante aqui na prova, que é o assunto sobre cálculos de fuso horários. E dentro dessa perspectiva, vocês devem lembrar, ao receber o planisférico, essa figurazinha que a gente tem aí, vocês devem lembrar que as linhas deitadas elas se referem à latitude e as linhas em pé se referem à longitude. E aí, na maioria das regras, na 1, na 2 e na 4, nós vamos usar as linhas em pé e apenas em uma situação, que é a regra 3, que nós vamos utilizar as linhas deitadas. Lembrando que as linhas mais escuras elas vão fazer referência tanto ao meridiano quanto ao paralelo principal. Então tem que ter um cuidado muito grande para não confundir. E aí lembra que em relação à linha do Equador, todos os locais que estão a norte, né, que são a parte de cima, nós vamos ter que organizar cada um dos pontos e os locais abaixo se referindo ao sul. Os locais à direita dessa linha mais escura que vocês têm na figura é o leste, e aí as horas serão a mais, e a oeste as horas serão a menos. Para você fazer o preenchimento do planisfério de uma forma mais correta, você pode pegar o total de que a linha ela está se referindo, que no nosso caso aqui foi 30 para a latitude, fazer a divisão pelo quantitativo de linhas, que você vai encontrar a divisão correta que a gente precisa na figura, que no caso foi 6. Já nas linhas de longitude, nos meridianos, nós tínhamos um total de 55. Dividindo por 5, que é o total de linhas, nós teríamos aí como resultado 11 graus. E aí basta tu ir preenchendo de 11 em 11 cada uma dessas linhas que nós temos aí, que são os meridianos. Então tem que ter um cuidado muito grande, porque como a gente já conversou, se tu errar o preenchimento do planisfério, tu vai acabar errando tudo. E aí eu estou só marcando que os locais ao sul são aqueles pontos, ao norte são aqueles outros pontos, que a oeste são os daqui e a leste são os daqui. Então, esse preenchimento, galera, muito cuidado na hora de fazer. Tá? Eu vou tirar aqui, porque eu vou acabar usando essa mesma figura para resolver as questões que estão agora nesse outro slide. Aí eu estou colocando a figura, estou mostrando para vocês. No decorrer do vídeo eu vou mudar ela de lugar para ficar mais fácil. Essa questão, a gente não vai ter ela propriamente dita na prova. Então, as outras, eu sugiro que vocês já saiam até marcando qual a regra que tu vai utilizar. Ou, por exemplo, na segunda, qual a diferença de horários? Regra 2. Hora solar ou verdadeira? Regra 4.
Ponto antípoda, regra 3. Que horas é uma cidade, sabendo que em outra é tal hora? Regra 1. Então define logo quais são as regras que tu vai utilizar para depois tu começar a fazê-las, tá? Eu vou aqui trabalhar com vocês duas coordenadas, que seria do ponto A e F, e aí tu pega a figura, que é o que eu estou fazendo aqui, ó, e lembra que quando ele está pedindo as coordenadas, ele quer que tu diga se o local está a norte ou a sul, leste ou oeste. No caso do ponto A, a latitude, que é a linha deitada, ele fica a 18 sul, e a linha em pé ele fica a 22 oeste, pois está abaixo e à direita, à esquerda dessa linha principal. Aí eu estou marcando aqui outros pontos, que eu acredito que vai dar para vocês visualizarem melhor no vídeo, né? Mas como eu falei no início, eu vou usar mais o A e o F, para que a gente entenda direitinho, tá bom? Então tudo abaixo é sul, tudo acima é norte, tudo à direita é leste, tudo à esquerda é oeste. Então no caso do ponto A, ele iria ficar na linha deitada a 18 graus sul e na linha em pé a 22 oeste. No caso do ponto F, ele ficaria a 30 sul e a 11 oeste. E aí nós vamos usar exatamente essa figura para estar respondendo todas as outras questões que virão, tá? E aí ele vai começar aqui falando sobre qual a diferença de horários, que será a regra 2. E aí tu lembra que tu vai olhar apenas as linhas em pés que estão na figura. Então, olhando só essas linhas, ó, eu vou responder aqui em relação A e C. Qual a diferença de horas entre as duas? Aí eu pego a linha em pé de A, que é 22 graus oeste, e pego a linha em pé de C, que é 11 leste. Como os hemisférios são diferentes, pela regra a gente tem que somar essas coordenadas, que vai dar 33, depois eu divido ela por 15, que dá 2 horas, sempre o resultado da divisão em horas, e quando eu tiver valores menores do que 15, eu multiplico ele por 4 e o resultado será em minutos. O que deu aí 2 horas e 12 minutos. Essa é a diferença. Mas eu expliquei para vocês que vocês podem também fazer nesse outro modelo. Basta tu ver quanto que vale 11 graus em minutos, que dá 44, que eu multiplico por 4. E depois você vê a quantidade de linhas que você andou até chegar ao outro ponto. Multiplica ela pela quantidade de linhas, no caso 44, que você vai ter o mesmo resultado que você encontrou na regra anterior, que a gente fez aqui. Eu estou tentando aí mostrar. E depois eu vou responder agora aqui o ponto D e B. Tu pega a linha em pé de D, que é 44 leste, e a linha em pé também de B, que é 22 leste. Como os hemisférios são iguais, tu vai diminuir, tu vai subtrair. Subtraindo isso, você tem 22, divide por 15, vai encontrar o resultado em horas, e o resto, que é menor do que 15, tu multiplica por 4, que vai dar 28 minutos. Tu pode fazer também do mesmo jeito que eu expliquei na anterior, pegando o valor de 44 e multiplicando pela quantidade de linhas, que vai dar o mesmo resultado, 1 hora e 28 minutos. O restante, vocês peguem pelo vídeo e pratiquem em casa. Tem que ficar fazendo, porque senão vocês não vão conseguir desenrolar na hora da prova. Já a regra 3, que é a regra, na verdade a questão 3, que é a regra 4, que a gente viu lá em sala, vocês têm que fazer esse esqueminha. Tem que encontrar que hemisfério o A pertence, no caso 22, oeste, que é referente ao 30, ver quantos meridianos tu andou até chegar ao 22, que no nosso caso aqui foi 8, multiplica o 8 pelo 4 para saber quanto que ele vale, e aí tu vai definir se aumenta ou diminui em relação à hora que a questão te deu, que no nosso caso aqui a gente aumentou. Fazendo agora aqui do ponto B, você tem também a mesma lógica, só que o ponto B está do lado leste. Então, diferente do ponto A, tu não vai aumentar, tu vai diminuir. Porque quando tu saiu do 30 para o 22, o teu sentido de caminhada foi oeste, e a oeste diminui. Então, tu diminuiu agora as 21 horas que tu tinha na questão pelo valor que tu encontrou. Na quarta questão, tu vai usar a regra do ponto antípoda, né? E aí tu não pode confundir o que é norte, sul, pro leste e oeste, porque senão vocês vão usar a regra diferente para responder as questões. Aí a gente viu que no caso da latitude, tu vai sempre repetir a coordenada, inverter o hemisfério, e no caso da longitude, tu vai completar o que está faltando para dar 180 e inverter o hemisfério, como a gente está vendo aí. Também estou fazendo só de um ponto e o restante vocês fazem em casa. E por último, na quinta questão, nós vamos usar a regra 1, que é aquela regra onde eu tenho a hora de uma cidade e preciso encontrar a hora de uma outra cidade.
Eu vou usar como exemplo aqui o item A, né, que nós vamos procurar essa distância em relação E e C e depois E e A. Como tu está saindo de E em relação a C, está caminhando na direção oeste, basta você ir diminuindo 44 minutos até chegar à cidade. E a outra forma é você pegar o 44 minutos, ver a quantidade de linhas que você andou, multiplicar 44 pela quantidade de linhas, que essa diferença será também a da resposta. Em relação a A, você andou 5 linhas, multiplicando isso pelo 44 que a gente já tinha, tu tem uma quantidade de 220 minutos, que transformando em hora dá 3 horas e 40 minutos. E aí tu faz só a subtração em relação à hora que tu já tinha. Então a ideia, cara, é exatamente essa. É você ir sempre diminuindo o valor de minutos que cada linha representa, que cada meridiano representa, ou também aumentando caso o local esteja a oeste. Então, galera, é isso. Eu espero que vocês aproveitem bem o vídeo. Outra dica também, vocês podem usar o relógio de vocês na hora da prova para poder responder. Em relação ao relógio, galera, é que se vocês tiverem um relógio no pulso, e aí tu tem 10 horas para encontrar, coloca teu relógio em 10 horas. Se tu tiver que diminuir ou aumentar 2 horas e 35 minutos e tiver dificuldade na matemática se escrito, tu aumenta lá no ponteiro do teu relógio essas 2 horas e 35 minutos ou diminui, ou seja, ele vai ajudar você nesse sentido. Então eu espero que o vídeo ajude e boa prova para todo mundo.